Amém. João 8:21 diz assim: de outra feita lhes falou, dizendo: vou retirar-me, e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Então diziam os judeus: terá ele acaso a intenção de suicidar-se? Porque diz: para onde eu vou, vós não podeis ir. E prosseguiu: vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Por isso, eu vos disse que morrereis nos vossos pecados. Porque se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Então lhe perguntaram: quem és tu? Respondeu-lhe Jesus: que é que desde o princípio vos tenho dito? Muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar, porém aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo. Eles, porém, não atinaram que lhes falava do Pai. Disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. Não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Dita estas coisas, muitos creram nele. Amém? Você pode sentar? Mantenha a Bíblia aberta. Aumenta um pouquinho o agudo. Irmão, esse texto aqui, ele é um pouco mais estendido, grande. Esse debate de Jesus vai até o verso 53, e nós vamos caminhar nele, porque o que nós queremos ver, eu pergunto, todo ser humano tem o seu princípio criacionista, criado por Deus. Todos nós somos iguais, todos nós temos a capacidade de crer, senão seria predestinação. Um tem condição de crer, o outro não tem condição de crer, então não tem lógica, porque Jesus instituiu o seu evangelho através da fé, e o próprio Senhor Jesus vem e diz: se tu creres, verás a glória de Deus. Ele diz que aquele que de Deus se aproxima, ou melhor, sem fé, é impossível agradar a Deus. Então, se Deus quer ser agradado no contexto do homem, né, como vemos, automaticamente todo ser humano tem capacidade para crer. Todo. Mas neste diálogo com Jesus, o que nós identificamos? Uma resistência interior. Jesus está ali, e tem uma parte aqui que é interessantíssima, quando o Senhor Jesus diz assim, então eles perguntaram, diziam os judeus: terá ele acaso a intenção de suicidar-se? Para onde eu vou, não podeis ir. E prosseguiu: vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima, vocês são desse mundo, eu não sou desse mundo, por isso morrereis nos vossos pecados. Aí eles dizem, respondeu-lhe: que é que desde o princípio, né? No verso 25, então lhe perguntaram: quem és tu? Respondeu-lhe Jesus: que é que desde o princípio vos tenho dito. Ou seja, o que eu estou repetindo o tempo todo? Quem é você? Mas não é possível, o que eu estou dizendo o tempo todo? Aumenta. Eu estou repetindo aqui, eu estou falando o tempo todo, desde o princípio que eu estou com vocês, eu estou dizendo a mesma coisa. E vocês estão perguntando quem sou eu? Estou falando desde o princípio. Mas quem olhava para Jesus
não via Deus, só via um homem. Ora, mas eu tenho que crer pelo que eu vejo, ou eu tenho que crer pela fé? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova dos fatos que não se veem. Se eu tenho que ter fé, fé é a convicção no que eu não vejo. Isto é fé. Resultado, conclusão e moral da história. O que Jesus espera desse povo? Jesus não veio como uma pessoa diferente. Jesus não veio, ele veio com sinais, prodígios e maravilhas, mas a aparência de Jesus era uma aparência comum. E as pessoas precisam entender. Isso já estava desde os antigos profetas, esse povo judeu já conhecia bem isso, que homens comuns fizeram grandes coisas a serviço de Deus. Elias, Eliseu, Jeremias, Ezequiel, Amós, e tantos profetas, Isaías, e tantos, o profeta desconhecido, tantos homens comuns a serviço de Deus fizeram grandes coisas. Então, mesmo que eles achassem a notícia muito estonteante, que ali diante dele estava o Filho de Deus, pelo menos pelas obras, como o próprio Senhor Jesus disse, credes em mim, pelo menos por causa das obras. Jesus falou, já que vocês não creem em mim como Filho de Deus, pelo menos por causa das obras que eu faço, pelo menos creiam em alguma coisa. Mas o ser humano tem dentro de si uma maldição, que é uma resistência interior à palavra de Deus. Sabe por quê? Porque essa maldição foi implantada desde Adão, quando ele duvidou da palavra de Deus. Quando Deus disse, não toca ali, e Adão tocou. Ele gerou sobre si uma maldição que passou a toda a humanidade. Por isso escrevem os apóstolos dizendo, principalmente Paulo, que por um homem veio o pecado. É uma porta, é uma maldição que varre a humanidade, porque ele duvidou da palavra de Deus. Então, acabou que a humanidade desenvolveu uma resistência interior, mas Jesus é capaz de trabalhar com poder e tão grande glória que ele é capaz de quebrar essa maldição e se revelar ao homem. Só que o homem precisa afrouxar, ele precisa abrir o coração, ele precisa sair do seu pedestal de arrogância, de prepotência, de vaidade, esse sentimento de querer estar por cima, porque quem cresce em Jesus tinha que automaticamente se sujeitar a Jesus. Quem cresce em Jesus tinha que automaticamente reconhecer que ele estaria acima de si. Como na igreja, quem reconhece o sacerdócio de Cristo pode ser deputado federal, estadual, pode ser chefe das Forças Armadas, pode ser o líder, pode ser presidente da República, pode ser o Bill Gates da vida, o trilionário do mundo, pode ser quem for. Se reconhecer o sacerdócio de Cristo na vida de alguém, tem que entender que acima dele tem alguém. Ao contrário do que fazem por aí. Os púlpitos estão exaltando quem tem título lá do mundo, mas o projeto de Deus não é esse. O projeto de Deus é que quem tem título lá do mundo tem que se submeter ao seu sacerdócio, aos conceitos da sua igreja. Aí, Jesus continua o debate com essa turma aqui. Muitas coisas eu tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar, porém aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo. Eles, porém, não atinaram, que lhe falava do Pai. Disse, pois, Jesus, quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Que Jesus está falando, então o jeito vai ser o seguinte,
Vocês só vão conseguir compreender mais detalhadamente quando eu terminar a minha missão. Quando vocês levantarem o Filho do Homem, aí vocês saberão que eu sou. Mas sabe o que acontece, irmão? Tem algumas coisas que são conhecidas tarde demais. Quando Jesus foi erguido naquela cruz, houve terremoto, pessoas saíram dos sepulcros, o dia se fez trevas, houve um fenômeno e a terra ficou trevas como é que se chama? Espessas, né? Aquelas trevas que parece que você vai tocar nela. Dizem os historiadores que não era possível enxergar a 1 metro de distância. Foi mais do que um eclipse esse negócio. Foi um fenômeno fora do comum. A ausência total de luz, não se enxergava, se afastasse a mão muito do corpo, não conseguia se enxergar a mão, dizem os historiadores. O véu do templo, que não era véu, era uma lona, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Pessoas, santos, saíram dos sepulcros e entraram nas cidades e foram vistas por muitos. Inegável, ali está o Filho de Deus. E agora? Tarde demais. Para muitos, tarde demais. Ou você acha que não tinha esse detalhe? Sempre tem esse detalhe. O chamado de Jesus nem sempre se repete. Para muitos, às vezes, é tarde demais. Tanto que Jesus falou muitas vezes: Senhor, vem cá, segue-me. Não, Senhor, eu vou sepultar meu pai. Não, deixa os mortos sepultar os seus mortos. Tu vem e segue-me. E ele falou isso antes de morrer e ressuscitar, mostrando que o chamado na vida daquele homem era naquela hora, não podia esperar. Tem chamado que não pode esperar. Então, muita gente, mesmo que depois de Jesus morrer, reconheceu, não conseguiu segui-lo. Aí ele diz aqui, no verso 29, aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Ditas estas coisas, muitos creram nele. Aí vem Jesus e diz assim: disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes em mim, na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Ué, eles não tinham crido em Jesus? Vou repetir o texto para ver se você entendeu mesmo o que está escrito aqui. Disse, no verso 31, disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecer na minha palavra, vocês serão verdadeiramente meus discípulos, e aí vocês vão conhecer a verdade. Ou seja, só o crer em mim não é o bastante, ainda tem coisas para vocês caminhar, vocês precisam conhecer a verdade vai libertar vocês. Responderam eles: nós somos descendência de Abraão, jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica para sempre na casa, o filho sim fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Ora, a Bíblia está dizendo aqui, no verso 31, disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Eles creram em Jesus, mas logo em seguida eles questionam Jesus, e aí Jesus diz assim: vocês estão querendo me matar. Vocês quem? Os que creram em mim. Irmão, aprenda a glorificar a Deus, porque você pode crer, e você crê, e já venceu todas as barreiras, que se sujeita a Cristo e ponto final. Se é que é assim na tua vida, porque muitos são assim, crê em Jesus por um momento, mas não se aprofunda no conhecimento da verdade, não é liberto, e daqui a pouco está dizendo: Jesus me libertou de quê? Eu sempre fui livre.
Jesus me ressuscitou de quê? Eu sempre fui vivo. E o debate de Jesus continua aqui, olha. No verso 38, eu falo das coisas que vi junto de meu Pai, vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. Então lhes responderam, nosso pai Abraão. Disse Jesus, se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão, mas agora procurais matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Como vocês querem me matar e diz que são filhos de Abraão? Abraão não procedeu assim. Eu falei a verdade para vocês. Eu falei para vocês das coisas que eu vi junto de meu Pai. Irmão, nós estamos falando que Jesus, o Filho de Deus, desceu nessa terra, reuniu homens e falou para eles da verdade que ele viu junto do trono do Pai, de uma glória tremenda. E o que esses homens querem fazer com Jesus? Querem matá-lo. Estão contendendo com Jesus, mas ele está dizendo, eu estou falando a verdade para vocês. Meu irmão, você sabe que a verdade para muitos não é o bastante, não é o suficiente. Sabe que muitas pessoas estão mergulhadas no seu mundinho tenebroso, horrível, que você pode trazer para ela toda a verdade que você conseguir carregar, tudo aquilo que você juntar durante anos e não vai adiantar. Tem pessoas que são obstinadas, não estão propícias a abrirem o seu coração para nada. Jesus, eu estou falando que é Jesus, o Filho de Deus, que disse, eu vi verdade junto do trono do meu Pai, e eu falei essas verdades para vocês, e vocês não querem crer, vocês querem me matar. Uma resistência interior terrível. Você pode nessa noite pedir, Deus, me cura, quebra a minha resistência interior? Irmão, estamos falando de coisa muito séria. Todo homem e toda mulher, todo ser humano se acha o sábio e o inteligente. Que nem Tomé. Tomé, quando ouve a notícia, Tomé, Jesus ressuscitou. Que isso? Aí veio outro, não, Tomé, ressuscitou mesmo. Que isso, até você com essa idade? Não, Tomé, o mestre ressuscitou. Peraí, gente, calma aí. Eu sou uma pessoa inteligente, eu sou uma pessoa racional. Estão querendo dizer para mim que Jesus ressuscitou? Foi isso que Tomé fez, meu irmão. Tomé fez isso. Vários historiadores colocam que Tomé declarou essas coisas. Eu sou uma pessoa inteligente, eu sou uma pessoa racional. E essa é a grande desgraça do ser humano, que ele quer levar tudo na inteligência e na razão, e não consegue receber pela fé a glória do Espírito Santo. Não se expulsa demônio com racional, com inteligência, se expulsa com fé. Não se fica isento de um mundo terrível, de um caos horripilante. Não se atravessa esse mundo, essa selva de pedra com inteligência nem razão. Porque bala perdida tem abatido um monte por aí de inteligentes e racionais. Mas os que andam pela fé, esses veem a glória de Deus. Esses renovam as suas forças e sobem com asas de águia. Esses habitam no esconderijo do Altíssimo e descansam à sombra do Onipotente. Não é razão. Não é lógica que nos move, é fé. Fé em quê? Num livro. Quem escreveu esse livro? Filho de Deus veio a esse mundo? Como? Que prova eu tenho? A prova que a minha fé é testificada pelo Espírito Santo de que eu sou filho de Deus. Ele diz, nosso pai Abraão, se vocês são filhos de Abraão, pratique as obras de Abraão, mas vocês querem me matar? No verso 42, Jesus diz, replicou Jesus, se Deus fosse de fato vosso Pai, certamente me havias de amar, porque eu vim de Deus, e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Qual a razão porque não compreendeis a minha linguagem?
Jesus está meio assustado. Por que vocês não estão entendendo o que eu estou falando? Eu vim de Deus, Ele me enviou, eu estou aqui no meio de vocês. Por que vocês não estão compreendendo a minha linguagem? Em outras palavras, Jesus dizendo assim, eu estou falando diferente do idioma de vocês? Eu estou falando alguma coisa que vocês não conseguem compreender? Eu estou falando alguma coisa que vocês não são capazes de entender? Por que vocês não estão compreendendo a minha linguagem? O que está faltando para vocês? Sabe o que não está faltando no homem, irmão? Nada para compreender Deus, está sobrando. Sobrando vaidade, prepotência, orgulho, arrogância. Sobrando eu sou, esquecendo que o verdadeiro eu sou é Deus. Está sobrando demais coisa no homem. O homem precisa se esvaziar de si mesmo. Jesus falou isso nas bem-aventuranças. Bem-aventurados pobres de espírito. Pobre, o que é uma pessoa pobre? É uma pessoa que tem pouco. Bem-aventurados pobres de espírito. Pobre é aquele que tem pouco, tem falta, tem escassez. Tem espíritos por aí muito robustecidos. Espíritos por aí muito fortes. Espíritos muito resistentes a uma verdade gloriosa de um fato simples. Crê no Senhor Jesus e tu transtorna essa terra. 1000 cai ao teu lado, 10.000 à tua direita e tu não serás atingido. Mas está cheio de gente inteligente por aí. Houve uma pregação, o camarada, ele não esquadrinha com a fé, ele esquadrinha com a razão. Uma vez entrou um infeliz aqui no templo, quando estávamos lá em cima, e um infeliz, imagina, um cara da igreja batista ainda por cima, e pior, ainda desviado, desses que vão na igreja de 40 em 40 dias. O camarada entra, acabou o culto, acabou a pregação, ele chega perto de mim, pastor, vim aqui fazer uma visita, eu estava examinando a pregação e tudo que o pastor fala é verdade mesmo. Eu fui muito educado naquele dia, eu só pensei, nem falei, eu falei, estava faltando isso, se esse camarada não vem aqui dizer que realmente o que eu falo é verdade, poxa, eu acho que eu não ia conseguir nem dormir essa noite. Imagina, olha o grau de ignorância de um infeliz que se diz crente. Vai a uma igreja, ouve uma pregação, acaba o culto, vai falar com o pastor e diz que examinou a pregação e viu que o pastor pregou a verdade. Isso é um desgraçado, meu irmão. Isso não reconhece a distância que nos separa. E é assim que o ser humano está por aí. Mas Jesus falou, bem-aventurados os pobres de espírito. Os pobres de espírito, meu irmão, são aqueles que estão no meio da congregação dia a dia dizendo, Deus tem misericórdia da minha alma. Deus tem compaixão de mim. Deus me livra dos abismos porque os meus olhos não são suficientes. Deus me renova as forças com a tua graça porque eu sei que as minhas forças não são suficientes. Tem que ser pobre de espírito, meu irmão. Deus, não importa se eu estou certo, importa o que o Senhor quer da minha vida. Qual o seu projeto, Deus, para mim? Não é o que eu quero, Deus, é o que tu queres. Meu irmão, tem que ser pobre de espírito, tem que ser vazio. Tem que ter pouco. Tem pessoas que estão muito cheias de si. O apóstolo Paulo chega ao ponto de escrever que o amor ao dinheiro é o quê? A raiz de todos os males. Tem espíritos por aí que estão dizendo assim, rico sou e de nada tenho falta. E Jesus está dizendo assim, tu não sabe que tu és um miserável, desgraçado, cego e nu? Aí ele diz, por que razão vocês não compreendem a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Jesus mesmo responde, ele faz a pergunta, por qual razão não compreendeis a minha linguagem? Aí diz, é porque vocês são incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Jesus está dizendo assim, vocês não compreendem a minha linguagem, sabe por quê? Porque vocês são incapazes de ouvir a minha palavra, vocês não querem se firmar na
verdade como o Pai de vocês, que conheceu a verdade, conheceu o trono de Deus, conheceu a glória de Deus, sabia toda a verdade, toda a grandeza, toda a glória de Deus, mas não se firmou na verdade. Vocês estão igualzinho o Pai de vocês. Eu estou falando a verdade, vocês têm ouvido a verdade, mas vocês não querem se firmar na verdade. Ele diz assim, jamais se firmou na verdade, ou seja, ouviu a verdade, mas não se firmou. Meu irmão, dá um basta hoje na sua vida. Dá um basta hoje, meu irmão. Dá um basta hoje. Acredite, dá um basta hoje, dá um basta. Irmão, Deus tem falado coisas nesse ministério. Eu tenho lamentado, mas eu tenho que seguir o projeto de Deus. Eu tenho lamentado. Muitos dos rostos que eu tenho visto nesse ministério, eu não verei mais. Dá um basta na tua vida, meu irmão. Você tem ouvido verdade? Se você tem duvidado do que tem ouvido, meu irmão, se tranca no teu quarto até ouvir Deus. Ensinamento aqui, não diga que falta, porque não falta. Não diga que falta porque não falta. Hoje mesmo eu conversava com um irmão e dizia assim, interessante que livros escritos por grandes teólogos, que eu nem sabia que esses livros existiam, eles falam de coisas que eu aqui no ministério ensino, já revelada por Deus, de livros que eu nem sabia que existia, e teólogos estão por aí falando. Aprendi direto com o Senhor. Não vá dizer que você não tem aprendido a verdade aqui. Agora, uma coisa é aprender a verdade. Até o diabo conhece a verdade, mas se firmar na verdade é outra coisa diferente. Deus pode falar por visões, Deus pode falar por sonhos, Deus pode usar um, outro e outro. Não interessa, se você não quer a verdade, você não quer, você tem direito. Agora, fique sabendo que Deus trará toda a conduta diante do seu trono. Ele diz, jamais se firmou na verdade. Ele profere mentira, ele fala do que lhe é próprio. Por quê? Porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence do pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Jesus está insistindo com eles. Eu não estou falando a verdade. Por que vocês não estão crendo? Por que vocês não querem crer? É uma resistência interior. Mas, ora, todos têm capacidade de crer. Lógico, tem que crer. Jesus ia ficar perdendo tempo com alguém que não tivesse capacidade de crer nele? O diálogo é longo. Jesus volta sempre no mesmo ponto. Eu vos tenho falado a verdade. Eu tenho falado do que eu recebi do meu Pai. Ninguém me convence do pecado, e se eu vos digo a verdade, por que vocês não querem crer em mim? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus, por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. E eu te pergunto, o que é ser de Deus? O ser de Deus, meu irmão, compreende basicamente ter aqueles frutos do Espírito que Paulo fala lá em Gálatas 5, se não me falha a memória, em que Paulo fala no verso 21, 23, por ali, ele fala dos frutos do Espírito, a paz interior, a mansidão, a humildade, né? A esperança, e ele fala de tantas coisas ali, ele fala várias coisas, em outras cartas ele fala mais coisas, como fruto do Espírito, essa submissão, essa conduta na regra da palavra. Aí Jesus aqui está dizendo, se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Aí o próprio Senhor Jesus dá a resposta, quem é de Deus, ouve as palavras de Deus, por isso não me dais ouvido, porque não sois de Deus. Mas ora, peraí, vamos voltar aqui, no verso 31, disse, pois, Jesus aos judeus que haviam o quê? Crido nele. Que tipo de fé é essa? Se agora ele está dizendo assim, vocês não são de Deus, é por isso que vocês não estão dando ouvidos à minha palavra. O que aconteceu nesses intervalos aqui que João está escrevendo? Jesus está falando com aqueles que creram nele. Mas alguma coisa aconteceu,
que ficou uma raça lá que tinha crido e ficou todo mundo de repente insatisfeito. Jesus está falando aqui, olha, quem é de Deus ouve as palavras de Deus, por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Por que muitas pessoas, irmão, não dão ouvidos? Eu agora vou te falar um detalhe, que é algo que está no mover do nosso ministério nesses dias. É o mover de falar coisas que poucos são capazes de perceber. E muitos não vão compreender porque não pagam o preço de buscar entendimento. Tem coisas que você compreende quando você tem uma caminhada de estudo e oração e submissão e humildade. Aí você compreende certas coisas, outras coisas não. Você ouve, você não tem uma estrutura para compreender, mas se você tiver humildade para ir aos pés do Senhor, você vai compreender também do mesmo jeito, mesmo sem ter aquele histórico que te faria compreender. Com humildade nos pés do Senhor, você compreende. Agora, aqui está dizendo, vocês não dão ouvidos porque vocês não são de Deus. Quer dizer, o que quer dizer não ser de Deus? Significa não estar disposto a ouvir as coisas, como se dá o nome, aquelas coisas sobrenaturais. Tem pessoas que não estão prontas para ouvir o sobrenatural e estão sempre predispostas com uma resistência interior a dizer, não, isso aí de forma alguma. Irmão, uma vez aconteceu aqui no Rio de Janeiro um mover onde pessoas estavam orando, eu vi isso bem de perto e Deus estava colocando dente de ouro na boca dos seus servos, eu vi isso, isso foi gloriosíssimo, e pessoas diziam simplesmente o seguinte, não, isso é mentira, isso é do diabo. Eu dizia assim, por que é do diabo? Porque não está na Bíblia. Ah, não está na Bíblia? Então tá, pega esse livro aqui, me acha Deus aqui nesse livro. Onde está Deus na Bíblia? Quero ver alguém me mostrar Deus aqui na Bíblia. Na Bíblia nós vemos toda a criação de Deus, mas cadê Deus? Isaías diz, no ano do rei Uzias, eu vi o Senhor. Olha, ele viu o Senhor, e o que ele descreve? Eu vi os umbrais do templo, eu vi a fumaça, eu vi os serafins com 6 asas, 2 voavam, 2 cobriam os pés, 2 cobriam o rosto, eles proclamavam santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Eu vi o Senhor, mas cadê o Senhor? Ele descreveu tudo, mas ele não descreveu Deus. Cadê o Deus da Bíblia? Cadê o Deus da Bíblia? Na Bíblia não tem Deus, meu irmão, na Bíblia tem a criação de Deus, as ações de Deus. Deus é grande demais para se deter a um livro. E é isso que Jesus está dizendo, eu estive lá no trono do Pai, e eu trouxe de lá verdades para vocês, vocês não estão querendo crer, é grande demais para vocês, é glorioso demais para você, meu irmão, te prepare, porque daqui para frente nós vamos cultuar o Deus acima da Bíblia, hein? E não abaixo dela. A Bíblia não descreve Deus, a Bíblia só descreve a sua criação. A Bíblia descreve as suas manifestações através de homens. É isso que a Bíblia faz. A Bíblia fala de ministérios. A Bíblia não descreve Deus. Então, muita gente se assusta quando eu digo, eu não sirvo o Deus da Bíblia. O Deus que as pessoas dizem, o Deus da Bíblia, em que todos os seus passos têm que estar escrito na Bíblia. Não, eu espero coisa muito maior do que o que a Bíblia diz. Por quê? Porque o meu Deus é maior, ou não é? O Deus que operou no ministério de Josué não pode operar coisas maiores? O Deus que operou no ministério de Moisés não pode fazer coisas maiores? Ora, o Senhor Jesus disse, eu vou para o Pai, mas aquele que crê em mim fará coisas maiores do que estas. Por quê? Porque eu vou para o Pai. Mas a igreja enfraqueceu, a igreja se sepultou no nível da Bíblia e nunca soube o que é o nível de Deus. Vai, irmão, anota essas loucuras aí, porque Deus disse que ia revelar coisas que não estão escritas na Bíblia, e essa é uma delas.
E tem mais, Deus falou que pessoas aqui dentro iam ouvir essas coisas e iam embora. Vai, irmão, vai embora, mas vai com a verdade. Ela um dia vai ser o teu juiz. Responderam-lhe, pois, os judeus, eles disseram: porventura não temos razão em dizer que és um samaritano e tens demônio? Imagina! Jesus está falando de coisas que eles não compreendem. Jesus está falando: eu peguei isso aqui lá do trono do Pai e trouxe para vocês. Ah, é? Ah, então tu é um samaritano, tu tem demônio. Replicou Jesus: eu não tenho demônio, pelo contrário, honro a meu Pai e vocês estão me desonrando. Eu não procuro a minha própria glória, há quem a busque e julgue. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Irmão, nós tínhamos que estar virando cambalhota de alegria com essa informação. Nós tínhamos que estar soltando fogos e celebrando o banquete todo dia, pagando os preços, porque essa informação é preciosa. Se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Mas sabe o que fizeram? Olha o verso 52. Disseram-lhe os judeus: agora estamos certos de que tens demônio. Dá para entender essa resistência interior do ser humano? Quando nós lemos isso, que crê no Senhor Jesus e serás salvo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso nos invadiu, isso é tão glorioso. Nós nos sentimos tão firmes, fortes e edificados. E, no entanto, quando Jesus falou isso em outras palavras para aqueles homens, o que eles disseram? Verdadeiramente tu tens demônio. Disseram os judeus: agora estamos certos, tu tens demônio. Abraão morreu e também os profetas, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente? Caramba, Abraão morreu. E os profetas, olha o que eles vão dizer ainda: és maior do que Abraão, o nosso pai que morreu? Também os profetas morreram. Quem, pois, te fazes ser? Irmão, como é que uma pessoa pode receber a glória do unigênito do Pai se a sua mente maldita e desgraçada está sepultada numa informação? Deus se manifestou a Abraão em Padã Arã e etc. Acabou, encerrou a história ali. Para com isso, Deus não está morto numa revelação do passado. Ele se revelou a homens simples, mas ele tinha um plano mais glorioso, que era de se revelar através do seu Filho unigênito. Coisa muito mais profunda. Vai, meu irmão, começa a ter orações além da Bíblia. Começa a ter orações além da sua própria visão espiritual. Começa a mover os céus e a terra, abalar o planeta. Começa a atravessar a espada de Deus na mente dos satanistas, dos organizadores do Congresso, que lutam para derrubar a igreja do Deus vivo. Começa a guerrear. Mas aonde chega a tua oração? Do outro lado da rua? Até o teto? Eles sepultaram a vida deles. Abraão e os profetas. Quem tu pensas que tu és? Está querendo se dizer que tu é maior do que eles? É essa resistência interior que todos nós seres humanos precisamos ser libertos. Libertos! 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 Tem pessoas que insistem em fazer coisas nas quais Deus já não está nem mais aí. Pessoas que estão insistindo em andar em Moisés, andar em Abraão, andar nos profetas, mas Deus quer que ande em Cristo Jesus. Mas tem pessoas que ainda insistem em continuar com as obras do passado, ainda querem ter espelho nas coisas que já passaram. Deus tem coisas novas para revelar. Deus é uma fonte inesgotável, e quando se fala de fonte inesgotável, Ele não fica repetindo as mesmas coisas, Ele tem novidade todo dia.
És maior do que Abraão, nosso pai, que morreu? Também os profetas morreram. Quem, pois, te fazes ser? Respondeu Jesus: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é vosso Deus. Entretanto, vós não o tendes conhecido. Eu, porém, o conheço. Se eu disser que não conheço, serei como vocês, mentiroso, mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Por mais estonteante que seja para vocês, por mais loucura que seja para vocês, eu não sou mentiroso, e digo mais, eu conheço Deus. Não é decretar uma guerra? Não é acabar com tudo de uma vez? Estão contendendo com ele por causa de algumas coisinhas, palavras. Ele vem e diz assim: eu conheço Deus. Que loucura! E aí, irmão, você está entendendo que esse ministério é para te levar a um nível de loucura? Esse ministério é para isso? Jesus ainda diz assim: se eu disser que não conheço Deus, eu vou ser igualzinho a vocês, sabe como? Você é um mentiroso. A verdade é essa: eu conheço Deus. Aí diz: Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhe Jesus: em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. É verdade demais para a cabeça de um homenzinho arrogante, meu irmão. Só os humildes conseguem entrar pela porta do reino de Deus, meu irmão. É informação demais, é muita glória, é muita revelação. Um homem está diante de nós, hoje na pessoa do Espírito Santo, mas então naquela terra, alguém está diante de nós e diz assim: olha, eu vim aqui trazer uma informação para vocês. Eu estava lá junto do trono do meu pai, eu vim aqui ensinar vocês umas coisas gloriosas que ele me mandou ensinar. É loucura demais. Um homem que tem pele igual a nossa, coluna igual a nossa, que anda igualzinho a nós, se veste com as mesmas roupas, que tem cabelo igual ao nosso, olhos iguais ao nosso, esse homem é o quê, hein? Ele é igual eu. Quem não se dá valor assim, não dá valor aos outros também. Mas isso é uma outra lição. Aí então diz: antes que Abraão existisse, eu sou. Então, aí fechou, né? Então, pegaram em pedras para atirarem nele. Mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Olha onde ele estava. Jesus está lá dentro do templo, tentando ressuscitar Israel, lutando com todas as suas forças, até tentando eles fazer entender: olha, eu estou falando da linguagem de vocês. Antes que Abraão existisse, eu sou. Ora, não era o que eles esperavam? O Messias, o Filho de Deus, era o que eles esperavam. É o que os judeus estão fazendo agora no seu programa na televisão e na internet, dizendo que o Messias, o Filho de Deus, vem para reinar com eles. Eles já esperavam isso há milhares de anos atrás, mas quando o Messias veio, aquela resistência interior, a soberbia interior, não deixou que eles se rendessem a uma verdade tão clara. Irmãos, estamos no tempo da restauração, e esse tempo nós falaremos verdades tão claras que veremos de novo o mesmo filme da história. Mas não se preocupe, se debaixo de pedra ou se dentro de um túmulo, a verdade será conhecida e o nome do Senhor certamente será glorificado. Quer seja pela vida, quer seja pela morte, todo joelho se dobrará e toda língua terá que confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Amém. O Senhor nos abençoe em nome de Jesus.